Fala pessoal, graça e paz. Espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e hoje nós vamos dar aí continuidade ao curso que nós iniciamos na aula passada aí, que é o estudo da epístola ou o estudo da carta aos Gálatas, né? O apóstolo Paulo escreveu uma carta aos Gálatas e é esta carta, uma carta aí de 6 capítulos no Novo Testamento da Bíblia, que nós começamos a estudar. E é isso aí, hoje então nós estaremos aí na aula 2. A aula passada foi somente uma aula mais introdutória, uma aula onde nós vimos aí os 5 primeiros versículos, onde Paulo, né, ele faz uma saudação aos Gálatas e ele fala que ele é um apóstolo enviado por Jesus Cristo, né? Nenhum homem escolheu ele ou nomeou ele como apóstolo, mas sim o Senhor Jesus. E hoje nós vamos dar continuidade e ver o motivo principal, né? Qual foi o problema que levou Paulo a escrever esta carta, essa epístola à igreja da Galácia, né? Ou aos Gálatas. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham passado aí uma ótima semana, né? Sempre uma semana aí na presença do nosso Deus, único e poderoso, Espírito Santo em nossa vida, nos dirigindo, Espírito Santo nos mostrando os caminhos, juntamente com a palavra de Deus, falando aos nossos ouvidos. E, enfim, eu sei que todos os dias nós enfrentamos situações diferentes, todos os dias acontecem muitas vezes problemas, uns mais simples, outros mais sérios de se resolver, mas tudo fica, vamos dizer assim, não vou dizer mais fácil, né? Mas com uma esperança maior de solução quando nós temos realmente a fé em Cristo Jesus e o conhecimento na palavra de Deus, né? Quando nós temos aí uma base bíblica, quando nós temos aí um alicerce firme na palavra do Senhor e é a fé acreditando que tudo isso é verdade e compreendendo essa verdade, a solução para os nossos problemas se tornam mais alcançáveis, né? Mais tangíveis. A verdade é essa. Bom, pessoal, mas eu gostaria de estar aqui orando com vocês, né, para nós darmos início à nossa segunda aula do curso da carta aos Gálatas, ok? Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este momento precioso na tua presença, na presença do teu Santo Espírito em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque a tua palavra realmente ela alimenta o nosso espírito, ela dá direção, ela dá uma orientação do que devemos fazer no nosso dia a dia, Senhor, para nossas almas. Muitas vezes, quando nós estamos angustiados, estamos tristes, estamos sofrendo por qualquer motivo que seja, quando vem aquela palavra, que é uma palavra rema, parece que é uma palavra que vem direcionada, é uma palavra específica para nós, essa palavra vem e derrama um bálsamo sobre nossas vidas e traz aquela sensação de segurança, de poder confiar em Ti, Senhor, e poder entender que na hora certa o Senhor sempre vai agir por nossas vidas. Obrigado, Pai, por esse momento precioso, que o Senhor possa realmente continuar nos ensinando a cada semana, a cada dia das nossas vidas, cada dia que nós possamos aprender mais e mais de Ti, Senhor, e possamos transmitir também, ó Pai amado, todo esse conhecimento para aquelas pessoas que convivem ao nosso redor, que muitas vezes precisam de uma palavra, e essa palavra pode vir de nós. Nós podemos ser essa ferramenta preciosa usada por tuas mãos, Senhor. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Muito obrigado, muito obrigado. Queridos, então é isso aí. Nós vamos hoje aí para nossa aula número 2, né? Colocar aqui na tela o título da aula de hoje, que é Eu Estou Admirado, né? Nós vamos ver aí
como Paulo ficou admirado no sentido, como vou dizer, sarcástico, assim dizendo, né? Para não dizer o contrário, o quanto ele ficou bravo, o quanto ele ficou nervoso em saber que os Gálatas estavam se desviando de todo o ensino que ele já tinha passado para eles. Tudo aquilo que Paulo tinha ensinado aos Gálatas, chegou um outro grupo lá de cristãos, né, provavelmente cristãos judeus, e estava ensinando um outro evangelho. Né? Paulo vai afirmar aqui que não é o evangelho de Cristo, era um outro evangelho, ok? Então Paulo ficou muito angustiado com isso, muito admirado, muito nervoso, muito bravo. E nessa aula de hoje nós vamos ver sobre essa admiração de Paulo, vamos dizer assim, ok? Bom, logo no início do vídeo eu vou falar para você, se você ainda não é inscrito aqui no canal Gospeltech 316, se inscreva no canal, né, ative o sininho de notificações, toda vez que eu lançar um vídeo novo, uma videoaula nova, você vai ser avisado, né? E por favor, né, se você tiver alguém que você conhece que ainda não conhece a palavra de Deus, não conhece o nosso canal de estudos bíblicos, compartilhe o vídeo com essas pessoas, ok? Vamos lá então, a nossa aula de hoje. Então, aula 2, eu estou admirado. Então, é impressionante, né? O número de figuras de linguagem, pensamentos e sentimentos que Paulo usa nessa carta aos Gálatas. E aí nós estamos vendo, né, que nessa aula de hoje ele vai usar uma forma de linguagem que é uma forma de figura, né, que é a ironia. Mas é assim, né, que Paulo dá início a essa porção bíblica que nós vamos ver nessa aula de hoje, com uma palavra de ironia. Bom, pessoal, nós vamos ver hoje dos versículos 6 ao versículo 10 de Gálatas 1, tá? Do 6 ao 10. Antes de nós lermos aí versículo a versículo, queria colocar para vocês aqui na tela, né? Nós lemos todos eles de uma vez, tá? Então, só para a gente relembrar rápido aí a aula passada, né? Nós vimos aí do versículo 1 ao versículo 5, está escrito assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens e nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, para quem é essa carta? As igrejas da Galácia, né? E aí ele cumprimenta os irmãos lá na Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Certo? Então, esses foram os versículos da nossa aula passada e hoje nós vamos estudar aí dos 6 ao 10, né? Não há outro evangelho, um subtítulo. Então, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado, né? Anátema, amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Né? Então,
esses serão os versículos do 6 ao 10 que nós estaremos estudando na nossa lição de hoje. Então, primeira parte da nossa lição de hoje aí é o problema, né? Paulo vai expor o problema. Está nos versículos 6 e 7 aí de Gálatas 1. Então, versículos 6 e 7 diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então, queridos, Paulo encontrou ali com os Gálatas, chegou até a ele, né, um problema que não era simples, um problema que era muito sério, né? Não era simplesmente um fato de uma pessoa talvez sair de uma igreja devido a um uso e costume, talvez, ele não concorde daquela igreja, e estar indo para outra igreja. Mas, sendo que as duas igrejas, tanto a que ele está saindo como a que ele está indo, têm o quê? A mesma doutrina. Creem na palavra santa de Deus. Têm as interpretações corretas, né? Se fosse um problema como esse, não seria um problema grave, ou talvez nem seria um problema. Mas, como Paulo está aqui caracterizando, o problema era sério, né? Era muito sério. Então, o que aconteceu? Os Gálatas, eles estavam deixando o evangelho de Cristo, que Paulo já tinha ensinado para eles, o que era a verdade, e eles estavam indo para algo que não era o evangelho de Cristo, né? Era algo assim parecido que as pessoas queriam ensinar, né, os judeus cristãos, mas não era o evangelho, não tinha a essência do evangelho de Cristo. Então, os inimigos de Paulo, né, ou os judaizantes, né, estavam pregando algo completamente diferente do evangelho de Jesus. Eles estavam ensinando que para serem salvas, que para as pessoas serem salvas, as pessoas precisavam ou dependiam de algo além da graça de Deus, né? E para Paulo, né, e para quem entende o evangelho, isso é o quê? Uma perversão do evangelho, é você alterar, adulterar o evangelho. Porque eu creio, e eu espero que você também creia, né? Principalmente se você já fez o curso de Romanos, que temos aqui no canal Gospel Tech 316, que nós não dependemos de nós mesmos ou de nenhuma obra nossa ou coisa boa que nós possamos fazer para ser salvos, né? A única coisa que nós dependemos é da graça de Deus sobre nossas vidas. É a graça de Deus, é a eleição de Deus sobre nossas vidas, é a nossa fé em Cristo Jesus e na palavra que nos salva. As coisas que nós fazemos de bom, ajudando a outras pessoas, ajudando a comunidade, ajudando a igreja, colegas do trabalho, os amigos de escola e assim por diante, simplesmente são resultado da pessoa que eu sou, uma pessoa cristã, uma pessoa que quer ser um discípulo de Cristo, uma pessoa que quer fazer como Cristo fez, ok? Então, quando aqueles judaizantes estavam querendo ensinar para aquele povo da Galácia que só a graça de Deus não era o suficiente, tinha que fazer algo a mais, eles estavam adulterando, pervertendo o evangelho. E Paulo ficou muito furioso com tudo isso, né? Então, essa passagem, ela mostra como a pessoa do escritor, né, que é Paulo, estava carregado de emoção quando escreveu isso. Então, Paulo percebia que os seus leitores, né, os irmãos da Galácia, estavam a ponto de apartarem-se da verdade, se separar da verdade. E ele os havia ensinado recentemente, hein? Não fazia muito tempo que Paulo tinha ensinado os Gálatas o verdadeiro evangelho. E pouco tempo depois,
eles já estavam deixando de lado aquele evangelho de Paulo para acreditar em outras coisas, né? Um outro evangelho que Cristo não é o suficiente. A graça de Deus não é o suficiente. Precisa ter Cristo e mais alguma coisa. Então, precisamos tomar muito cuidado com algumas religiões, né? Até mesmo com algumas igrejas que dizem que somente Cristo não é suficiente. Para você obter a salvação, você precisa de Cristo e mais alguma coisa. Muito cuidado. A expressão que Paulo utilizou, estou admirado, é uma ironia, na verdade, né? É uma figura de linguagem por meio da qual se diz o contrário do que se quer dar a entender. Então, Paulo usa uma figura de linguagem chamada ironia. O que é uma ironia? É algo que se diz ao contrário daquilo que se quer entender. Ok? Então, na verdade, o que ele queria dizer é: Paulo, estou decepcionado ou estou envergonhado. E Paulo não esperava de seus filhos na fé tanta instabilidade espiritual. Nos dias de hoje, né, as coisas não são tão diferentes assim. Há muitos que têm aparecido propondo um falso evangelho e muitas pessoas têm caído nessa lábia e muitas pessoas têm seguido esses falsos evangelhos que estão sendo pregados. E isto realmente é algo decepcionante, né? Então, o que acontece? Então, pessoal, para essas pessoas, né, que aceitam esse tipo de evangelho, falta o quê? Falta conhecimento da palavra de Deus. Falta um alicerce firme na palavra de Deus, no evangelho. É como tem, né, aquela parábola de que quando bate a tempestade, vem o vento forte, a casa que estiver construída em cima da areia, ou seja, não tem um alicerce firme, vai desabar. E a casa que tem seu alicerce firmado na rocha, essa permanece firme. Pode até balançar, mas permanece firme, não cai, né? Então é isso aqui que nós estamos entendendo. Quando é pregado alguma coisa que não condiz com a palavra do Senhor, muitas pessoas caem nesse erro, porque não têm o conhecimento da palavra por completo, não têm um alicerce firme, ok? Então falta conhecimento da palavra de Deus, né? Falta uma estabilidade doutrinária e também emocional, porque muitas pessoas são levadas pela emoção, né? Isso é um perigo. Então, é uma vergonha tal mudança. Então, tal mudança espiritual para Paulo era algo vergonhoso. É tipo assim, eu ensinei, eu dei o melhor de mim para vocês, passei um tempo com vocês e bastou eu sair, bastou eu viajar, deixar vocês, em pouco tempo vocês já estão mudando para um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo, né? Então Paulo estava se sentindo assim. Então o problema, né, que foi a primeira parte, foi esse. E o pessoal da Galácia, os irmãos da Galácia lá, estavam recebendo um outro evangelho que não era o evangelho verdadeiro. E estavam aceitando, né? E Paulo, para deixar bem claro a gravidade, vamos dizer assim, desse problema, desse outro evangelho, ele até amaldiçoa, ok? Amaldiçoa quem? Vamos ver aqui. Versículos 8 e 9 diz o seguinte: mas, ainda que nós, né, Paulo, qualquer um daqueles que estivessem com Paulo, ou até um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado, né? Em algumas versões bíblicas está escrito que seja anátema. Então, para quem não conhece a palavra anátema, é a mesma coisa que amaldiçoado, né? É uma palavra forte, ok? E como já dissemos, né? Agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado, né? Então, Paulo aqui, ele frisa tanto
a gravidade desse problema, ele quer deixar tão claro para os Gálatas que aquele problema era um problema muito sério, e ele escreve por 2 vezes praticamente a mesma coisa. Fala, ó, se alguém vier até vocês, seja homem, seja anjo, seja quem for, e pregar um evangelho, querer ensinar um evangelho diferente daquele que eu ensinei, que seja amaldiçoada essa pessoa, ok? Então, era um problema muito grave ali, o que os Gálatas estavam passando. E Paulo queria que eles entendessem isso, ok? Então, há muitas pessoas, né, que se escandalizam quando lê esse texto de Paulo acima. Por causa do quê? Da dureza de Paulo, da dramaticidade de Paulo. Mas Paulo tinha que fazer dessa forma para eles entenderem o que realmente estava acontecendo. Era uma coisa grave. Então, em Gálatas, né, 1 versículo 3, que nós lemos aí na aula passada, aprendemos na aula passada, Paulo saudou os crentes da Galácia com o quê? Graça e paz. Né? Então, a saudação foi graça e paz. Mas, agora, nesses versículos 8 e 9, Paulo faz o quê? Pronuncia uma terrível maldição sobre quem? Sobre qualquer um que tente perverter o evangelho de Jesus, tente mudar o evangelho de Jesus, tente tirar ou tente acrescentar alguma coisa ao evangelho de Jesus. Então, é possível, né, que essa palavra apostólica às vezes seja compreendida como uma outra figura de linguagem, que é a hipérbole, né? E significa o quê? Certo exagero. Ah, mas Paulo aqui, ele fez isso porque ele quis exagerar. Ele usou simplesmente uma figura de linguagem aqui. Não, senhor. Paulo queria demonstrar ali qual que era a gravidade do problema, né? Então, para Paulo, mesmo que ele ou um anjo do céu pregasse outro evangelho, e esse outro aqui significa algo diferente, algo que na verdade não é o evangelho, mas a perversão do evangelho, Paulo diz que tal pregador ou anunciador seja anátema ou amaldiçoado. O anátema era alguma coisa ou alguém tão abominável que a destruição honraria a Deus. Então, quando se fala de uma pessoa ou algo que é anátema, que é amaldiçoado, se essa coisa for destruída, se essa pessoa ou coisa for destruída, isso viria a agradar a Deus. Então, para você ver como é grave uma pessoa ser amaldiçoada, ok? Então, que essa palavra nunca saia da nossa boca, né? Para amaldiçoar ninguém. Uma coisa é a pessoa anunciar algo diferente e denominá-la como lhe aprouver, né? E outra coisa é a pessoa anunciar algo diferente do evangelho e insistir em chamá-lo de evangelho. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Se eu pego algo, eu pego o evangelho, tá? E eu mudo algumas coisas desse evangelho e vou ensinar para outras pessoas, mas falo, olha, isso aqui não é o evangelho de Cristo, isso aqui é o meu evangelho, tá? É o evangelho que eu escrevi. Tudo bem. Se as pessoas aceitarem, o problema é delas, né? Porque elas não têm conhecimento da palavra, não têm um alicerce firme. Agora, uma pessoa pegar o evangelho verdadeiro de Cristo, alterar, adulterar e levar isso e falar, não, esse é o evangelho de Cristo, aí sim, é nessa parte que Paulo está anunciando que essa pessoa seja amaldiçoada, porque ela está adulterando o evangelho, fazendo com que esse evangelho seja entendido de uma forma totalmente diferente e ainda quer chamar isso de verdade, né? Essa era a maior decepção de Paulo. Então, isso é o quê? É uma perversão das boas novas de Deus, né? O que é o evangelho? O evangelho são boas novas. Evangelho significa boas novas, né? De Deus em Jesus Cristo. Isso é um erro muito sério, tá? Em Gálatas 1,6, né, o apóstolo diz: Admiro-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho.
Então aqui é empregado, né, essa palavra grega, outro, que significa o quê? Diferente ou diametralmente contrário. Então, quando Paulo, no versículo 6, fala: admiro-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça para outro evangelho, esse outro, Paulo está falando, algo totalmente contrário e diferente do evangelho que eu ensinei, tá? No grego. Agora, no versículo 7, né, ele dá prosseguimento ao seu raciocínio, ao raciocínio de Paulo. Aqui ele trabalha com as palavras, com arte, como se estivesse brincando com elas, um jogo de palavras, né? Então, o outro lá em cima, no versículo 6, não tem o mesmo significado do outro do versículo 7. Perdão. Né? Porque no versículo 7 ele fala: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, no versículo 7, essa palavra que ele usa para outro significa o quê? Da mesma qualidade e natureza. Então, Paulo está falando mais ou menos o que aqui, né? No versículo 6 ele fala: olha, eu estou admirado, como que vocês, né, rapidamente deixaram de seguir o evangelho verdadeiro que eu ensinei a vocês e passaram a seguir outra coisa totalmente diferente do evangelho. É isso, esse outro é isso. E no versículo 7, né, ele fala: o qual, né, esse evangelho que vocês estão aprendendo aí, que esse evangelho novo que vocês estão aprendendo, não é outro parecido com o que eu ensinei, não é outro de mesma qualidade que eu ensinei. É isso, né? Mas, com base nesses dois versículos, 6 e 7, podemos dizer que Paulo, o apóstolo Paulo, estava ensinando, né, que vocês estão mudando para outro evangelho que nem é semelhante ao evangelho de Cristo. Em resumo, é isso, né? As bases do evangelho de Deus, à luz do Novo Testamento, eles apontam para uma natureza única da mensagem cristã, ok? E não há coisa alguma semelhante ao evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é algo único. O amor, o perdão, a graça e a ética não tem nada parecido, né? Não tem paralelos. São incomparáveis, né? Da forma que é demonstrado o amor, o perdão e a graça no Evangelho de Cristo, é algo que não se compara, é incomparável com qualquer outra coisa que possa se apresentar. Então, o Evangelho de Deus não é uma religião pela qual o homem busca a Deus e a salvação. Isso é algo que já também foi passado para vocês, mas nós temos que sempre entender, tá? O Evangelho, a boa notícia de Deus, não é uma religião pela qual nós, seres humanos, pela qual nós, homens, buscamos a Deus e a salvação. É o contrário. O Evangelho de Cristo não se encontra fundado no esforço humano para se encontrar com Deus, mas fundamenta-se na graça de Deus que alcança o pecador. Então, querido, você acha assim, quando a pessoa pergunta para você, né, eu já usei esses exemplos aqui, você aceitou a Jesus Cristo? Você fala, não, eu aceitei a Jesus, tal, uma coisa e outra. Na verdade, você não aceitou Jesus Cristo. Na verdade, foi a graça de Cristo, foi a graça de Deus que alcançou você e que transformou seu modo de pensar, que transformou seu coração, e você então começou a enxergar a sua necessidade pelo amor, pela graça e pelo perdão de Deus na sua vida. Nós não somos nem um pouco, né, suficientes, bons para poder de nós mesmos, da nossa natureza humana, falar: eu necessito de Deus, eu vou buscar a Deus. Não, é o contrário. É a graça de Deus que invade, que inunda nossas vidas e que transforma o nosso ser. É isso que nós temos que entender. É Deus que nos alcança. É Deus que nos elege. É Deus que nos escolhe.
e não nós que vamos buscar a Deus. Ah, mas não pode ser. Eu sentia que eu passei por um problema terrível. Aí, no meio desse problema, eu busquei várias formas de resolver e não consegui. E de repente, alguém me chamou para ir para a igreja. Aí, eu fui naquele culto, naquela igreja, naquele domingo. E aí, o pastor falou umas palavras que foi diretamente para mim. E no final, ele fez o apelo para aceitar Jesus Cristo. E eu aceitei a Jesus Cristo. Como não foi eu que aceitei a Cristo? Como não foi eu que busquei a Deus? Querido, naquele momento que Deus colocou alguém ao seu redor ou à sua frente, que aquela pessoa te convidou para ir na igreja, e você aceitou o convite, Deus já tinha te escolhido. Deus já tinha te elegido. Deus já tinha derramado a graça dele sobre a sua vida. É isso que nós temos que entender, ok? Parece complexo, mas não é. É questão de nós entendermos que nós não somos nada e Deus é tudo em nós. Então, no Evangelho de Jesus, não é o homem quem busca. Deus não é o objeto da busca. No Evangelho de Jesus, é Deus em Cristo quem busca. O homem perdido é objeto da busca, ok? Vou repetir, tá? No Evangelho de Cristo, não é o homem que busca a Deus. E no Evangelho de Cristo, o objeto do Evangelho, né, o ponto final, a conclusão, não é Deus. É o contrário. No Evangelho de Jesus Cristo, é Deus que busca a gente, né? E o objeto disso, final, a conclusão, somos nós. Conseguiram entender? Isso é o Evangelho verdadeiro de Cristo. É Cristo nos buscando. E nós somos a pessoa amada. Nós somos a pessoa perdoada por Ele. Ok? Isso podemos ver esse exemplo aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Onde está escrito: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então é Deus que se reconciliou com o homem através de Cristo, né? Ele que deu esse presente a nós, a graça, a misericórdia a nós, a salvação a nós. Então esse foi o ponto 2, que é a maldição, né? Como Paulo quis enfatizar o quão grave era a mudança daquele evangelho que os Gálatas estavam aceitando. E o último ponto, que é o ponto 3, né? Alguns judaizantes, ou a maioria deles, estavam acusando Paulo de querer ser populista. Paulo de querer ganhar popularidade por estar ensinando um evangelho, vamos dizer assim, entre aspas, tão simples e tão fácil, né? Quer dizer que para a pessoa ser salva, era só aceitar que Jesus Cristo tinha salvado ele, que Jesus Cristo tinha derramado a graça dele sobre a pessoa e ele está salvo. É só isso? É só isso. Não tem que fazer mais nada. Não tem que se circuncidar. Não tem que aprender, decorar a Torá, as leis de Moisés e seguir essas leis? Não. Era isso que Paulo estava tentando ensinar aos Gálatas, né? Então, Gálatas, versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Paulo perguntando aos Gálatas. Ou estou tentando agradar a homens? Será que eu estou tentando agradar a alguém? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. O que ele fala? Se eu estivesse ainda procurando agradar a homens. Porque antes, quando Paulo era Saulo, quando Paulo ainda não tinha tido o encontro com Cristo, Paulo procurava agradar a quem? A Deus? Não. Paulo procurava agradar a homens, agradar aos fariseus, agradar a todos aqueles que tinham, né, uma posição
dentro da hierarquia judaica. Então, Paulo usa agora essa frase aqui, dizendo: você acha que ainda estou tentando agradar a homens? Se eu estivesse tentando agradar a homens como eu tentei e fiz antigamente, eu não seria servo de Cristo. Mas agora, como eu sou servo de Cristo, como eu tive um encontro com o Senhor, eu não agrado mais a homens. Eu agrado somente a Deus. Só a Ele procuro agradar. Então, à luz desse versículo 10, né, nós chegamos à conclusão que Paulo ele estava sendo acusado de populista. Ele estava sendo acusado de fazer o evangelho de Cristo uma religião fácil demais. Mas Paulo protesta contra tal acusação. Ele não buscava a popularidade. Buscava querer agradar a homens, né? Ele estava buscando cumprir sua missão como servo de Deus e de Jesus. Mas ainda hoje é assim. Há muitos que, em busca de popularidade, sacrificam princípios básicos do Evangelho de Deus, né? Então há muitos líderes religiosos que sacrificam princípios básicos para serem populistas, para serem queridos da população. Então Paulo pregava a graça de Deus como o único meio para a salvação. Se isso era bom para o povo, não soava bem para os líderes religiosos que queriam a todo preço fazer Paulo se calar. Mas o apóstolo não se intimidava. Paulo não tinha medo desses líderes judaizantes religiosos, né? E ele continuaria a pregar o que Deus lhe havia confiado, mesmo debaixo da acusação de populista. Paulo não se importava com o que os homens diziam, se importava somente com aquilo que Deus tinha designado, dado missão para ele fazer. Então há religiosos que querem fazer o caminho do evangelho de Deus difícil também, né? Como tem muitos que querem deixar mais fácil, há outros que querem fazer com que o evangelho de Deus seja mais difícil, né? E Mateus 23:4 fala o seguinte: estes religiosos, esses líderes, atam, né, amarram fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens, mulheres, jovens e crianças, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los, né? Ou seja, são hipócritas, né? São hipócritas como os escribas e fariseus do tempo de Jesus. Apresentam-se perfeitos, pregam a perfeição para entrar no céu, mas é tudo hipocrisia. Eles mesmos não cumprem o que eles pregam e o que eles ensinam. Bom, chegando ao final da nossa aula de hoje, né, a conclusão é a seguinte: à luz, então, desses versículos que nós estudamos aí de Gálatas, né, do 6 ao 9, poderíamos chamar Paulo de fanático ou radical, porque ele insiste na graça de Deus, que somente a graça de Deus basta. Mas se houvesse um só remédio, olha que comparação legal, se houvesse um só remédio para curar determinada enfermidade, poderíamos chamar de radical e fanático o cientista ou médico que insistisse apenas no uso desse medicamento? Lógico que não, né, pessoal? Pensa bem, apareceu uma doença grave, vai lá o pessoal, o cientista desenvolve um remédio e esse único remédio é suficiente para curar essa doença. Será que a pessoa que desenvolveu esse remédio aí, ela é fanática, ela é radical por falar não, tem que tomar ele, para sarar tem que tomar ele? Será? Não, né, pessoal? Ele tem certeza daquilo que ele está falando e que o remédio funciona e é o único que cura, ele tem mais é que falar mesmo. Toma esse remédio, porque ele vai curar, entendeu? Era isso que Paulo estava falando. Olha, a única maneira de se salvar é pela graça de Deus. Então tem que ser pela graça e não por outra coisa mais. Então, maldito e louco seria aquele que admitisse outro remédio além daquele determinado, porque outro remédio o quê? Não faria o que aquele remédio faria, a cura da pessoa. Porém, né, à luz de Gálatas, versículo 10, que é esse que nós lemos por último, poderíamos chamar Paulo de populista. Mas seria certo só porque ele apresenta um caminho fácil
para a salvação dos homens, né? Não só porque apresenta um evangelho onde eu simplesmente tenho que aceitar que Jesus me escolheu e derramou sua graça sobre mim, será que só por causa disso ele quer ser populista? Se tal caminho fácil foi estabelecido por Deus, né? Quem estabeleceu esse caminho da salvação? Foi eu? Foi você? Foi Paulo? Não, foi Deus, né? Então por quê? Nós devemos chamar Paulo de populista? Ou outras pessoas que pregam da mesma forma que ele prega, que Paulo prega, olha, você só precisa aceitar a graça de Deus sobre sua vida. Só isso. Será que nós devemos ser chamados também de populistas ou loucos? Ok? Essa é a pergunta. Então, Deus é do povo. Deus está a favor dos povos, principalmente dos pobres e explorados, oprimidos e alienados em nossa sociedade. O maior risco que corremos é o de estarmos nas fileiras dos escribas e fariseus hipócritas, que se apresentavam com grande piedade, mas por dentro estavam podres e cheios de pecado. Né? Então, o maior risco que nós corremos é se por acaso nós estivermos nos enquadrando junto com esses fariseus, escribas hipócritas. Então, o problema não é estar podre por dentro. Você pode ser o que você é, entendeu? Desde que você não demonstre hipocrisia, ao contrário, né? Que você reconheça que você é uma pessoa que precisa de Cristo. Você está podre, você precisa de Cristo. Se você reconhecer isso, Cristo pode cuidar e pode mudar totalmente a sua vida. Né? Então o problema é a hipocrisia, a falsidade, a máscara, a fachada, né? E a imposição de padrões sobre os outros que nós mesmos não vivemos. Né? Então, nessa nossa lição de hoje, posso dizer assim que a conclusão, né, a síntese da conclusão da nossa lição de hoje é essa. Que o problema não é aquilo que eu sou. Eu posso ser a pior pessoa mais terrível, mais pecadora do mundo. Se eu reconheço que eu sou isso e aceito a Cristo, né, a salvação de Cristo, a graça de Cristo sobre a minha vida, Cristo vai me cuidar, vai me curar, vai me transformar. Então o problema não é esse. O problema é quando eu sou podre desse jeito, mas quero transpassar para outras pessoas que eu não sou. Eu sou uma pessoa santa. Eu sou um líder religioso, sou uma pessoa que exige padrões das outras pessoas, né, que estão abaixo de mim. Então isso é hipocrisia, tá? É isso que Deus não quer da gente. É isso que Paulo ensina aqui. Nós devemos simplesmente crer na graça de Deus sobre nossas vidas, que ela é o suficiente. A graça de Jesus Cristo, a salvação, não é o evangelho e mais alguma coisa. É somente o evangelho. Ok, pessoal? Desculpa aí a garganta seca, né? Está um calor terrível aqui ainda em Corumbá. Estou com o ventilador aqui praticamente na minha cara aqui. Então seca a minha garganta aqui. E às vezes falha a voz, né? Mas, muito obrigado por você ter ficado comigo até esse momento. Espero que você tenha aprendido um pouco mais da palavra de Deus. E eu quero orar com você para nós finalizarmos a nossa lição. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento na tua presença. Obrigado, Pai, por mais essas palavras que o Senhor colocou em nossa mente, em nossa alma, em nosso coração. Que nós, a cada dia, Senhor, possamos crer que realmente a tua graça nos basta, Senhor. Que a nossa salvação eterna, Pai, nós temos ela porque um dia o Senhor nos escolheu, porque um dia o Senhor nos elegeu, porque um dia o Senhor derramou a tua graça e a tua misericórdia sobre nós e nós pudemos abrir nossos olhos espirituais e acreditar em Ti e na Tua palavra, Senhor. Que nossos pensamentos, Senhor, a cada dia possa ser pensamentos de paz e não pensamentos de mal, Senhor. Senhor, nos ajude sempre, Pai. E que o Senhor continue nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo mal, Senhor. Toda enfermidade, toda doença, todo perigo escondido, Senhor. Todo assalto, roubo, furto, acidente. Tudo de ruim que possa acontecer conosco. Que
Senhor possa nos livrar e enviar os teus anjos para acampar ao nosso redor. Muito obrigado por tudo, Senhor, que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? É isso aí. Fico por aqui e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, tá? Um grande beijo para todos vocês.